Na aula passada, a gente parou aqui, né, nas variáveis de confusão, interação, procedimento de coleta de dados, e ficou pendente da aula passada falar um pouquinho sobre os vieses ou os bias, né, nos estudos clínicos. Eu vou deixar o chat aqui ligado, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu deixei vocês mudos. Então, vamos lá. Então, última aula de metodologia científica. A gente vai começar com uma coisa muito importante, que é justamente na análise crítica de um estudo científico, que é a identificação dos vieses metodológicos desses estudos. Os vieses, eles acompanham toda a sequência da metodologia científica, desde a fase inicial de seleção da amostra até a fase final de utilização da metodologia científica da análise estatística propriamente dita. Então, quando você segue essa sequência, quando você tem, por exemplo, um erro na seleção da amostra por um viés de seleção, você seleciona erradamente a sua amostra por qualquer motivo, você vai ter o chamado viés de seleção. Quando você aplica de maneira errada os critérios de inclusão e exclusão nessa amostra, também você vai ter um viés de seleção associado à seleção da amostra. E isso pode ser proveniente de diversos componentes dessa aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Por exemplo, se você utiliza uma informação que foi coletada, mensurada ou interpretada de maneira errônea, você pode incluir pacientes com um diagnóstico errôneo naquele estudo específico para uma determinada doença, por exemplo, que você, utilizando um critério errôneo de inclusão, acabou incluindo aquele paciente. Por isso que, como eu falei na aula passada, os critérios usados para incluir os pacientes, eles têm que ser da mais alta qualidade científica. Então, um exemplo clássico, se você quer incluir pacientes diabéticos no seu estudo, você não vai usar a autodenominação do paciente diabético, tá? Você não vai chegar, por exemplo, no ambulatório e perguntar quem é diabético aqui porque eu estou querendo incluir no estudo. Não. Você vai ter que aplicar um critério científico embasado e atualizado de diabetes, que seria 2 glicemias acima de 126, ou uma glicemia isolada acima de 200, ou hemoglobina glicada acima de... que é o critério baseado em diretriz, tá? Então, se você já identifica no estudo um erro crasso desse, né, você já considera um viés de seleção por informação, um viés de informação que não foi nem coletada nem mensurada, foi falsamente interpretada, tá? Do mesmo jeito, o que você usou muitas vezes como critério pode ser usado também em alguns outros estudos como variáveis. Então, a gente, quando está diante de uma variável principal, que seriam aquelas variáveis dependentes e independentes, essas variáveis elas têm que ter um poder, uma validade, né, realmente boa, com base na aplicação de um método científico para dizer que aquele paciente tem ou não tem determinada condição para você considerar essa variável. Quando você, por exemplo, mede uma variável, por exemplo, o peso do paciente, e utiliza, vamos supor, uma balança que não seja validada, você pode cometer, inclusive, um erro, que nesse caso é um erro sistemático, porque a balança sempre vai errar se você usar a mesma balança, superestimando ou subestimando a variável. Então, é uma das coisas que a gente pode encontrar quando lê a metodologia de um estudo. Você pode ter, inclusive, variáveis não avaliadas, que foi aquele exemplo de um estudo hipotético que usou o café com câncer de esôfago. Se ele não incluir fumo, que é uma variável de confusão, não vai encontrar na análise estratificada que, na verdade, não é café que leva a câncer de esôfago, como a gente pode ver
nesse gráfico assim, aqui. E sim, a coincidência do fumo estar tanto relacionado ao café quanto ao câncer de esôfago ser a variável real que leva ao câncer de esôfago. Tá? Então, quando você estabelece uma hipótese como essa, que café leva a câncer de esôfago, você tem que presumir que pode existir uma variável de confusão, nesse caso aqui foi o fumo, e você deve incluir essa variável na metodologia científica. Se quem está analisando criticamente o estudo encontrar a ausência de um fator de confusão, tá? Ele pode indicar um viés pela ausência desse fator de confusão. A classificação dos grupos, a gente chama viés de classificação, também entra muito em cima do viés de informação, para você classificar. E um viés que é bastante frequente quando você analisa estudos retrospectivos é o viés de memória. E muitas vezes esse viés de memória ele tende a ser seletivo entre os grupos, ou seja, se você perguntar para uma mãe que teve um filho com uma malformação congênita, se ela teve exposição a determinado fator que possa ter levado a essa malformação, ela vai tender a ter uma memória mais vívida do que um grupo controle que não teve um filho com uma malformação congênita. Então, tanto o fato da memória ser uma coisa realmente complicada para determinadas variáveis, como pelo fato dessa memória ela ser desigual entre os grupos analisados, já que os grupos mais doentes tendem a ter uma memória melhor, são mais impactados com a doença, tá? E por último, na análise estatística, que a gente vai mostrar mais à frente, o chamado erro aleatório, que é ao contrário do erro sistemático, o erro aleatório ele pode acontecer ao acaso. É que justamente aqueles 5% que você garante que é seu erro, né? Se coincidir naquele estudo de cair dentro daqueles 5%, do P de 0,05, você pode estar cometendo um erro aleatório. Aqui alguns outros exemplos de vieses, tá? Eu comentei sobre o viés de seleção, viés de informação. Existe também o chamado viés de desempenho. Por exemplo, quando o tratamento o acompanhamento que você despende ao paciente, ele sendo diferenciado, ele pode levar a uma consequência diferente do grupo alocado. Por exemplo, se você está fazendo um estudo de cirurgia abdominal versus tratamento conservador, os pacientes que fizeram a cirurgia, provavelmente eles vão ter mais consultas de revisão, eles vão ter, talvez, um cuidado um pouco diferenciado, e esse cuidado diferenciado pode influenciar no melhor desempenho final do paciente. Então, você tem que ter certeza que os dois grupos analisados, eles têm realmente um tratamento que não seja diferenciado. Essa é a grande vantagem de você fazer os estudos do ponto de vista duplo cego, para ter certeza de que você não vai tratar diferente se você souber se o paciente está usando a droga ou o placebo. Tá? É difícil, no exemplo que eu falei, quando você fala comenta sobre um estudo que foi um estudo de intervenção, tipo uma cirurgia, uma coisa que não dá para fazer cirurgia placebo. Existe também o viés de atrito ou viés de exclusão, que é quando você perde o segmento, que pode acontecer nos estudos do tipo coorte, nos ensaios clínicos randomizados. E essa perda de segmento, ela é assimétrica, ela acontece mais em um grupo do que no outro, provavelmente, muitas vezes, pelo efeito colateral. Então, se você está analisando uma droga que tem o risco eventual de levar a óbito, os pacientes que morrerem, se você não fizer buscativa da causa desse óbito, pode simplesmente serem classificados como perda de segmento e, obviamente, você vai perder uma variável aí muito importante. Existe o viés de Bergson, quando
duas condições avaliadas, elas têm uma associação entre si. Então, por exemplo, se você já seleciona a amostra a partir de uma condição que é relacionada à própria doença, você pode ter uma pior resposta por estar já selecionando uma amostra viciada. Aqui é o exemplo clássico de um estudo que mostrou que os pacientes com pneumonia tinham um desfecho muito ruim, tá? Uma alta mortalidade, só que esse estudo já incluiu pacientes que estavam internados, tá? Esses pacientes, eles não foi feita uma avaliação da pneumonia, por exemplo, ambulatorial. Então, já partiu de uma condição associada que elevava o risco de complicação. O viés de memória, como eu comentei. Outro viés, chamado viés de suspeição da exposição, quando o conhecimento da exposição ele já modifica o comportamento em relação à doença. Então, se você fizer um estudo hoje associando consumo de cigarro e câncer, provavelmente o conhecimento do paciente, por estar participando de um estudo, de uma coisa que ele já suspeita, né, que leva ao câncer, pode interferir no resultado em relação à relação causa e efeito. Diferente dos primeiros estudos em que essa associação ainda não era muito bem aceita. Mas quando já existe um conhecimento geral que aquela exposição leva ao surgimento de alguma doença, isso já pode influenciar no resultado. O viés de prevaricação, quando existe o chamado viés de falsa resposta ou a simplesmente não aceitação, que é o que acontece, por exemplo, quando você faz o estudo, por exemplo, com paciente com HIV, e por ele ter uma não aceitação do comportamento de risco, tá? Ou da relação do comportamento de risco, ele pode ficar constrangido e não informar isso à pessoa que está fazendo a pesquisa, e aí alterar essa exposição em relação à associação da doença, que no caso seria o HIV. Tá? E o erro sistemático que eu já tinha comentado também. Então, todos esses erros são erros que a gente chama que são muito mais inerentes à metodologia científica. Existe o erro, né, que é o erro aleatório, que esse aqui ele é dependente da análise estatística. E como é que a gente vai analisar o erro aleatório? Geralmente o erro aleatório ele é exposto no meu método científico através do chamado teste da hipótese, de hipótese. Então, quando você cria uma hipótese no seu estudo, essa hipótese ela se baseia no fato que eu quero encontrar a diferença, por exemplo, entre dois grupos, tá? E se aceita que essa diferença ela tem que ser maior do que 95% de que a distribuição desses dois grupos, quando eu estou lidando com variáveis biológicas. Então, em medicina, a gente usa esse erro de 5% para separar os grupos que são estatisticamente iguais dos grupos que são diferentes. No teste da hipótese, a gente sempre vai partir da premissa da hipótese nula, ou seja, eu vou sempre considerar esse grupo azul igual ao grupo laranja, tá? Então, se eu tiver uma distribuição aqui de tamanho de estrela e colocar o tamanho de cada estrela dessa, do grupo azul e grupo laranja, e tiver uma curva laranja e azul igual a essa, mesmo parecendo que a curva azul ela está numa disposição diferente da curva laranja, eu só posso considerar esses grupos diferentes quando eles tiverem uma sobreposição menor do que 95%, ou seja, uma chance de erro acima de 5%, para eu considerar esses grupos não iguais. Então, eu vou sempre considerar esses grupos iguais, essa é a hipótese nula,
E a ideia disso é a ideia de que eu sempre devo partir da igualdade dos grupos, como se, por exemplo, o réu fosse inocente até que se prove o contrário. Então, eu tenho que considerar os dois grupos iguais até que se prove o contrário. Tá? Eu tenho que ter 95% de certeza do contrário para considerar essa hipótese 1, que os grupos são diferentes. Então, eu tenho que ter uma diferença abaixo de 5% entre os dois grupos, né? Essa zona de intersecção aqui, para considerar que esse grupo azul realmente tem uma média aqui menor do que o grupo laranja. E aí, eu sempre vou correr o risco, já que eu estou trabalhando nesses 5%, de cometer um erro. Tá? Existem dois tipos de erro. O erro do tipo 1 é quando os grupos eles são realmente iguais, mas eu acabei encontrando uma diferença que não existia, que seria, nessa analogia aqui, condenar um culpado. E essa chance de acontecer é justamente a chance medida pelo famoso P da estatística. Então, quando eu digo que o grupo A é diferente, é menor do que o grupo B, com P de 0,01, eu posso dizer que com 1% de chance de estar errado, realmente isso que eu estou dizendo é a verdade. Tá? Agora, 1%, se eu testar essa hipótese 100 vezes, eu posso encontrar em 1%, em um caso dessas 100 vezes, o erro tipo 1 e considerar que esses dois grupos aqui são iguais. Tá? Então, é justamente esse meu índice, né, minha medida. Já no erro tipo 2, os grupos, eles na verdade, tá? Eu estou procurando a verdade, eles são diferentes. Mas eu defini erradamente eles dois como iguais. Então, eu tenho uma disposição como essa, em que os dois grupos são diferentes, e eu tive o azar de encontrar justamente uma zona aqui em que eu considerei esses grupos iguais. Tá? O valor de P, como eu disse, é a probabilidade de cometer o erro tipo 1. E, geralmente, em medicina, nas ciências biológicas, a gente considera um ponto de corte de 0,05, ou seja, de 5%. Esse ponto de corte a gente chama de nível de significância, que é o alfa, tá? E, obviamente, algum estudo pode partir da premissa que esse alfa ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Tem estudos que já começam com alfa de 1% ao invés de 5%. Então, isso tem que ser definido no início da pesquisa. Aqui, a gente tem vários níveis de P, né? Quando você vai interpretar a hipótese nula e o P é menor do que 0,05, obviamente você tem quase certeza de que a hipótese nula é falsa, tá? Entre 5% e 10% provavelmente não é verdade, de 10% a 20% possivelmente não é verdade, e quando você tem um P acima de 0,20 é quase certo de ser verdade. Tá? E aí, provavelmente, a diferença que você encontrou entre os dois grupos, com P, por exemplo, maior do que 0,20, provavelmente ela é devida ao acaso. Essa tabela aqui é justamente um resumo disso que eu falei. Tá? Você parte de uma realidade e da conclusão do meu teste. Se a realidade é que a hipótese nula é verdadeira e a conclusão do meu teste não rejeitou a hipótese nula, então eu vou estar agindo corretamente. O inverso também. Se a realidade que a hipótese nula é falsa e a conclusão do meu teste rejeitou a hipótese nula, eu também estou agindo corretamente. Agora, quando a hipótese nula é verdadeira, eu não tenho diferença entre os grupos, e eu rejeitei a hipótese nula, eu vou estar cometendo um erro tipo 1, e aqui é o que é chamada significância estatística. Então, quando vocês leem um estudo que informa que, de maneira
significante, com significância estatística, os grupos foram diferentes, é porque eles tiveram um P superior, no caso inferior, né, ao alfa, geralmente abaixo de 5%, que é o alfa que a gente considera. E o inverso, quando eu tenho a conclusão do teste diferente, né, não rejeitando a hipótese nula, ou seja, aceitando que os dois grupos são iguais, mas quando, na verdade, os dois grupos são diferentes, eu tenho um erro tipo 2, ao invés de significância, eu tenho o famoso power, que é medido pelo beta, tá? Ou poder, e geralmente em pesquisa clínica, esse poder é acima de 80%. Então, quando o pesquisador faz o desenho do estudo clínico antes de começar a coleta de dados, ele já precisa definir qual é o alfa e o beta que ele vai utilizar na análise dos dados, tá? Existem alguns estudos que acabam modificando esses níveis de alfa e beta para valores diferentes aqui. Dependendo da situação, você pode até desconfiar que possa existir uma forçação de barra para encontrar uma diferença entre os dois grupos. Quando a gente fala em significância, tá? Que é aqui esse alfa, é muito importante diferenciar o que é significância estatística da significância prática, né? Mais especificamente a significância clínica, tá? Então imagine que eu tenho um tratamento, eu tenho esses 4 pacientes aqui, que depois do tratamento, todos os 4, de maneira assim bem óbvia, sofreram redução dessa variável aqui. Então veja, com uma amostra pequena, eu já mostrei com uma diferença estatística, tá? P menor do que 0,05, uma relação entre esses fatores e as variáveis. Existe um conceito que todo mundo acha que para ter um estudo bom, eu preciso de um estudo com um N grande, com muitos pacientes. E às vezes é justamente o contrário. Se eu quero uma significância prática, se a coisa é tão boa, mas tão boa, eu não vou precisar de um número muito grande de pacientes para encontrar a diferença estatística, tá? Então, quando eu uso pouco poder, que é determinado por uma amostra pequena, e já encontro uma diferença estatística, é que provavelmente isso aqui tem uma significância prática grande. Agora, imaginem que eu queira testar uma nova droga, tá? E essa nova droga, ela tem uma influência tão pequena de provocar uma melhora que eu precise de uma amostra muito grande, tá? A gente chama de excesso de poder estatístico. E aí, com muitos e muitos pacientes, eu consigo encontrar uma redução muito ínfima dessa variável, mas que, submetendo ao P, eu consiga também um P menor do que 0,05. Ou seja, eu tenho 2 estudos, um com amostra pequena, que encontrou o P de 0,05, e outro com amostra grande, e justamente esse com amostra grande, mesmo tendo a mesma significância estatística, não vai ter a mesma significância prática, tá? Eu vou destrinchar um pouco mais essa questão da significância prática quando a gente for conversar sobre o NNT. Entrando especificamente na aula de hoje, tá? O que eu falei até agora foi justamente o final da aula passada, que não deu tempo, por isso, mais uma vez lembrando, para quem chegou agora, que se não der tempo, se o link cair, a gente vai entrar novamente só para não ter que fazer uma próxima aula. Talvez a gente estenda mais um pouquinho hoje. Essa é realmente a parte mais importante desse curso de metodologia científica, que é justamente a chamada medicina baseada em evidências, tá? Terapia apropriada para pacientes apropriados, sem correr riscos desnecessários. Essa é a definição mais básica do que seria
essa medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência, ela leva em consideração 4 pilares fundamentais. Então, pegou o estudo clínico, vai analisar aquele estudo clínico, passa o crivo, tá? Na plausibilidade, na confiabilidade, na relevância clínica e na aplicabilidade, tá? Se não passar por um desses, o estudo ele pode ter realmente uma limitação muito grande para você utilizar nos seus pacientes de maneira apropriada, tá? Então, vamos começar. Primeiro, desses 4 aqui, a gente vai falar sobre a relevância clínica. Então, se eu perguntar para vocês, eu tenho aqui uma piscina imensa, e se eu perguntar, se eu colocar uma gota de um corante vermelho nessa piscina, e perguntar se a cor dessa piscina muda, vocês vão responder que sim ou que não. E aí eu precisaria da interação. Vá pelo chat, gente. A cor da piscina muda se eu pingar uma gota de sangue de corante vermelho pelo chat. Não muda. Não muda. Mais alguém? A maioria está colocando que não. Eu vou refazer a pergunta, tá? Então, imagine que eu colete 100 mil amostras dessa água antes de pingar e passe por um aparelho que mede a cromatografia, né, dessa água antes e depois nessas 100 mil amostras. Perguntando dessa maneira, a cor da água vai mudar? E aí, sim ou não? Agora muda. Então veja, a pergunta é a mesma. O que é que variou aí? Do ponto de vista prático, pingar uma gota de corante não mudou a cor da água. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou deixar de tomar banho nessa piscina por conta que alguém pingou uma gota de corante, tá? Mas se eu submeter a um crivo científico, tá? E for buscar na minúcia, realmente naquele detalhe do detalhe, e quiser saber a verdade absoluta, mesmo que não seja prática, eu vou encontrar uma diferença. E é justamente isso que muitas vezes acontece quando a indústria farmacêutica, por exemplo, faz os estudos clínicos. Ela encontra uma diferença microscópica entre a medicação e o placebo, mas como ela submete a uma análise estatística que mostra a diferença estatística, empurra para a gente que aquilo ali realmente é efetivo, sem, na prática, ser. Como é que a gente, então, deve diferenciar uma terapia que é, muitas vezes, supérflua, não tem significado prático, de uma terapia que tem uma diferença grande? E aí entramos no conceito de impacto estatístico e impacto clínico. O impacto estatístico ele é medido pelo P e pelo risco relativo, tá? Redução do risco relativo, né? Então, imagine 2 condições aqui. Eu tenho um estudo que mostra que com determinado tratamento a mortalidade reduziu de 44% para 36%, uma redução relativa de 18%, tá? Com P de 0,08. Tá? E eu tenho esse estudo verde, que mostra uma redução de 2,3% para 1,6%, ou seja, uma redução de 30%, com P de 0,03. Tá? Vocês vão interagir de novo aí. Se eu perguntar qual desses 2 tratamentos eu iria escolher para o meu paciente, vocês iam dizer que era o laranja ou o verde?
Vamos lá, laranja ou verde? Vamos lá, Matheus. Fernando, botou que é o laranja. Você vai dizer depois, Fernando, por que você botou o laranja, viu? Rafael também botou o laranja. Vocês foram do contra, né? Porque o P nem significativo é, gente. Veja, se a gente procurar um impacto estatístico pelo risco relativo e pelo P, seria o estudo verde. Tá? Uma redução de risco relativo de 30% com P de 0,03 seria o verde. E aí é que entra o impacto clínico. O impacto clínico, que é uma coisa que a gente deve sempre calcular, mesmo que não venha escrito no estudo, tá? Ele é medido pelo NNT e o NNH. Então, esses dois estudos, eles não são estudos fictícios, eles existem. Esse estudo laranja foi o estudo CASH, tá? Então, o estudo CASH pegou pacientes que foram recuperados de morte súbita, tiveram uma morte súbita, e nesse grupo aqui foi implantado um desfibrilador, tá? E nesse outro grupo, a mildarona. Veja que a mortalidade foi reduzida de 44% para 36%. Mesmo com P não significativo, mas foi um P ali entre 5% e 10%, houve uma redução de 44% para 36%, que em termos absolutos foi de 8%. Tá? Em termos relativos foi só 18%, mas em termos absolutos foi 8%. Ou seja, cada 100 pacientes tratados, eu evitei 8 mortes. Se você fizer uma regra de 3 simples, para prevenir uma morte, ou seja, 100 dividido por 8, eu vou tratar 12 pacientes, ou seja, o número necessário para tratar, para evitar um óbito, é de 12 pacientes. A cada 12 pacientes que recuperam de morte súbita, que eu escolho tratar com CDI ao invés de amiodarona, eu previno uma morte, tá? O NNT abaixo de 50, ele é excelente. Então, mesmo que você tenha que tratar 50 pacientes, mas se você, dos 50, prevenir uma morte, você está mudando a vida desse pessoal aí. Já esse estudo verde foi o estudo OSCOPS. Tá? Veja que ele reduziu 0,7%. Mesmo tendo reduzido 30%, mas o percentual aqui já era baixo, tá? Se você considerar 100 tratados para evitar 0,7 mortes, 100 dividido por 0,07 dá um NNT de 143. O estudo OSCOPS foi um estudo que usou pravastatina versus placebo para prevenção de eventos cardiovasculares na prevenção primária. Então, pessoas que têm colesterol alto, tá? Chega um paciente no consultório, colesterol alto, tá? Não teve infarto, prevenção primária. Então, eu tenho que tratar 143 pacientes no período do estudo, que foram poucos anos, se eu não me engano, foram 3, 4 anos, tá? Mas para prevenir uma morte, ou seja, 142 usam estatina durante esse período e não sofrem redução de mortalidade. Então, veja a diferença, tá? Em termos de NNT, obviamente, o impacto clínico medido pelo NNT, quanto mais baixo, maior o impacto clínico, é muito maior num estudo como esse. E o que vocês vão ver na prática é que a maioria dos estudos clínicos, nas tabelas e nos gráficos, não mostram isso. Tá? Vão mostrar o P, vão mostrar o risco, né? o risco relativo, mas não vão calcular isso. E é fácil, é só você pegar o percentual do placebo versus a droga, ou o controle que seja, né? Subtrair, e aí você tem a redução absoluta do risco, e dividir 100 pela redução absoluta do risco.
vai chegar ao NNT, é fácil. Tá? É só ter a tabela do estudo que você calcula o NNT. Aqui são exemplos de NNT, por exemplo, tratar úlcera péptica com terapia tríplice, você tem o NNT próximo de 1 para erradicar o H. pylori, ou seja, praticamente um paciente tratado, eu vou ter a redução da erradicação do H. pylori. Tá? Tratar neuropatia diabética com antidepressivo versus placebo, eu tenho um NNT de 3. Então, a cada 3, um é beneficiado. Veja, por exemplo, um NNT de cardiologia, infarto, tratando com aspirina, tá? Por um mês, eu tenho um NNT de 40, prevenção de morte. Então, isso são exemplos aqui de NNT. Nosso link vai cair, eu vou entrar novamente com esse mesmo link, tá, gente? Aqui está um exemplo de NNT de aspirina na prevenção primária. Pacientes de baixo risco, eu tenho que tratar 250 pacientes para prevenir um óbito. Enquanto que o NNH, que é o mesmo cálculo, que é o número necessário para prejudicar, para levar a dano, né, hurtful. E aí, com 166, eu